Olá, tudo bem? Há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre a quantidade de pensamentos que passam na nossa mente durante o dia. É uma média de 60 mil pensamentos. 60 mil pensamentos é a média que passam durante o dia na nossa mente. E eu quero te contar uma coisa. Você sabia que dessa média de 60 mil pensamentos, 85% deles são pensamentos negativos? Olha isso, 85% dos pensamentos que passam na nossa mente durante o dia são pensamentos negativos. E por que isso? Porque normalmente o ser humano ele tende a se alimentar disso, através dos jornais, através da rede social. Quando o chefe ele fala para você assim, eu preciso falar contigo, automaticamente vem um pensamento: o que será que eu fiz de errado? Quando alguém liga e fala, eu preciso falar contigo urgente, você já pensa, aconteceu alguma coisa. E quando alguém da família, tua mãe, o teu pai, fala para ti, eu preciso muito falar contigo, automaticamente vem aquele pensamento, o que aconteceu? Quem nunca andou na rua, olhando para os lados, com medo do que pudesse acontecer? Então, quando eu me alimento de coisas negativas, isso passa para o meu cérebro. E a tendência de eu pensar negativo aumenta a cada dia. E isso é muito, muito sério. Por quê? Porque aquilo que eu comunico, seja verbal ou não verbal, eu já falei em vídeos anteriores para vocês, aquilo que eu comunico, verbal ou não verbal, com o meu corpo ou com as minhas palavras, isso gera pensamento. E o pensamento, ele gera sentimento. E o sentimento, ele é um combustível para minha ação. Então, quando eu penso negativo, automaticamente eu sinto algo negativo. Quem nunca estava assistindo até um filme de comédia e aquilo ali era uma comédia muito legal, te deu sentimento, você ficou feliz, ficou alegre ali, você saiu daquele ambiente mais contente, até com mais energia. Ou quem nunca assistiu um filme de terror, ficou pensando coisas ruins e saiu dali com medo, ou triste e ficou até mesmo chateado, sem energia, sem força. Então aquilo que eu comunico vai para o meu cérebro em forma de pensamento que gera sentimento. Ou seja, se eu tenho 85% de pensamentos negativos, o meu resultado tende a ser 85% mais negativo. É quando você pergunta, Lorraine, poxa, por que a minha vida eu tenho tido tantos resultados negativos? E aí eu te convido a pensar como você tem pensado. Reflete sobre isso. O que você tem pensado? Como é que tem sido a maioria dos teus pensamentos? Pensamentos negativos geram comportamentos negativos, resultados negativos. E isso é que eu quero falar para você. A própria palavra de Deus, a Bíblia, para quem acredita, ela diz o quê? Assim como penseis, sucederá. Então, se você pensa negativamente, inconsciente ou consciente, principalmente consciente, então, você vai ter resultados disso. Mas também a Bíblia diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se a minha tendência é pensar negativo, eu posso mudar isso, pensando positivo. E como que eu faço isso? Refletindo, analisando. Como é que você tem pensado? O que você tem pensado ao seu respeito? O que você tem pensado em relação ao teu futuro, às tuas ações? Se você é uma pessoa que reclama muito, que tem muito... não confia em você mesmo e nem nos outros, então o teu resultado vai ser sempre negativo, amiga. Amigo, reflete sobre isso. Então o meu convite, para não estender muito nesse vídeo, é que você reflita como é que tem sido os seus pensamentos e se policie em relação a isso. Vem um pensamento negativo, troca. Não é questão motivacional, é questão de sobrevivência e de vida em abundância, porque os meus pensamentos, eles vão gerar comportamentos. Comportamentos geram resultado. Então está ligado uma coisa com a outra. Então eu quero que você reflita. É o meu convite para você.
Começa a analisar os teus pensamentos. Vem um pensamento negativo, troca ele por um pensamento positivo, um pensamento de eu posso, eu consigo, eu vou, eu mereço. E você vai ver como os teus resultados também serão diferentes.